Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sinto falta de cada um. Quando eu me sento aqui, que eu vejo o palco ao fundo, eu fico lembrando de quando nós nos encontrávamos toda sexta e eu olhava para a cara de cada um. E eu sinto muita falta disso. Eu acho que vocês também devem sentir. Mas, não sei se vocês viram, nossa região entrou no amarelo. Brevemente estaremos reunidos, não é mesmo? Bom, hoje, na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de trazer até nós, né, o José Antônio da Cruz, da cidade, bom, natural de Catanduva, mas, não, natural de Icém, residente em Catanduva ou vice-versa? Eu posso ter me equivocado aqui. Depois você corrige para mim, por favor, José Antônio. Casado com a Débora, né? E tem tudo a ver com esse momento que nós estamos atravessando. Ele é um terapeuta de diversas áreas, frequentador da Casa Espírita, Centro Espírita Caridade de Icém. Ah, agora entendi. Ele é natural de Catanduva e está em Icém. Acertei? Além de palestrante, ele desenvolve diversos projetos educativos na cidade onde está e nas cidades próximas, envolvendo famílias, jovens, diversas pessoas, num momento tão necessário para todos nós. Acredito que, neste momento, nós teremos muito, muito mesmo a aprender com a palestra dele, que é intitulada Vícios da Alma. Então, vamos harmonizar o nosso ambiente, nos preparar para aproveitar essa palestra e pegar o que de bom servir para nós e aplicarmos no nosso dia a dia. Assim, não nos esqueçamos do nosso copo com água, para que ela seja fluidificada, para que nós possamos beber ao final da palestra. E também que o Marcos vai ficar no final esperando boa noite de todo mundo, certo? Vamos nos preparar então? Vamos nos concentrar neste momento. Procure fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus, e agradecermos por este momento que aqui estamos reunidos, virtualmente sim, mas com o pensamento ligado, todos nós pensando na nossa casa espírita, pedindo pelo nosso palestrante que seja intuído, que seja abençoado e possa nos trazer o que de melhor ele tiver, para que nós possamos empregar, sim, no nosso dia a dia, no socorro e na ajuda com o nosso próximo. Obrigado, Pai, por aqui estarmos reunidos em Teu nome, e que esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Eu vou chamar o palestrante agora, e nós vamos dar início à nossa palestra. Fiz certo? Eu acho que eu fiz certo, não fiz? Vou te adicionar. Aê, muito bem. Estou aprendendo, não estou, José Antônio? Está mudo o seu telefone? Tá sim. Estava mudo. Tá certo, né? Então, eu vou me remover daqui, certo? E a tela é todinha sua. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Agradeço, muito obrigado. Tá? É um prazer muito grande, né, estar aqui dividindo esse espaço com vocês, de Birigui, né, a princípio que a página pertence ao Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, da qual já tivemos oportunidade de estar presencialmente alguns anos atrás, né? Me lembro dos amigos da Cleide, né? Enfim, que organiza, né? Que organizou a nossa ida para aí, né? O Vanderlei, a Kelly, enfim, entre outros, né? Agora nos foge um pouquinho o nome assim, mas, enfim, vários amigos que fizemos por aí, ainda temos, né? Peço que vocês transmitam meu abraço a todos, né? Eu já estou vendo dois representantes aqui, que é o Vanderlei e a Cleide, então vocês sabem de quem eu estou falando, de toda aquela turminha, né? Transmito o abraço para eles, tá?
muito obrigado de coração por esta oportunidade, não é? Veja que bonito é, né? O progresso unindo corações, né? Quando a tecnologia, os recursos digitais são utilizados com a finalidade de promover o bem, ele nos eleva, né? Então basta que o usuário tenha consciência. E o meu boa noite coletivo para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Eu vejo que o chat está rolando, né? Assim, à solta. Muito obrigado, né? Integrando as plataformas que estão nos acompanhando, os amigos que estão cuidando da divulgação, que compartilham. Eu tenho um carinho muito grande, né, por todos aqueles que dão as mãos para encontrar soluções. Uma frase que eu sempre uso é de Meimei, né, do Espírito Meimei, onde ela vai dizer que as mãos unidas encontram soluções, né? Então nós estamos aqui cumprindo com a nossa parte, uma parcela muito pequena, que é divulgar, não é, a doutrina espírita, aqui por meio do conhecimento que já adquirimos, mas mais que isso, né, estamos nos esforçando para poder fazer a maior caridade que podemos pela doutrina espírita e pela mensagem educativa, né, que visa trabalhar as virtudes do Evangelho de Jesus, que é dar o exemplo da nossa própria transformação. Esta é a maior caridade que nós podemos fazer, tanto pela doutrina espírita, quanto pelo Cristo. Dar o exemplo da nossa própria transformação. Muito mais do que somente da divulgação, né? Porque a divulgação é aquilo que sai dos nossos lábios. A pergunta é, está no meu coração? Se estiver, eu já estou dando exemplo de transformação, não é? Então, que bom, né? Que bom que vocês estão aí, não é? E vão participar conosco, né? Divulguem, compartilhem, tá? O tema, ele vem ao encontro de muitas necessidades da nossa alma, até porque nós vamos comentar, fazer algumas abordagens, né? Assim, bem práticas sobre os vícios da alma. Nós vamos transformar esse tema em um tema leve, tá? Para que nós possamos acessá-lo, né? Os temas, eles precisam ser acessíveis, né? Quando eu falo, eu preciso perguntar para mim, para que público eu estou falando, não é? Porque se for somente para o público espírita, né, então essa live tem um perfil, então, dedicado a esse público. Eu busco trabalhar uma linguagem que abrange, né, um pouco mais, para que ela possa levar a mensagem da doutrina espírita para todos os ouvidos que quiserem ouvi-la, né, e para todos os corações que estiverem dispostos a senti-la. Então, vícios da alma, nós temos aqui duas informações a ser trabalhadas, duas expressões, uma delas é vício e outra é alma. Então nós vamos buscar compreender essas duas expressões que formam esta frase intitulada vícios da alma, que vamos utilizar para a abordagem desta noite, tá? Então veja que interessante, né? Quando nós vamos trabalhar a questão vício, primeiramente nós precisamos perguntar, né, o que é vício? Né? E de uma maneira muito simples, muito prática e objetiva, via Google, né, via Wikipédia, enfim, nós vamos observar, né, resumindo, sintetizando isso, que vício tem a ver com defeito, né, com imperfeição. Então, defeito ou imperfeição, logo nós percebemos que é um vício, tá? Ok, para nós, a tag dessa noite é imperfeição. Nós vamos ligar a expressão imperfeição para poder trabalhar aí, não é, a expressão vício. Então, vício como imperfeição. Imperfeição que tem a ver com o quê? Com a alma. Então, vamos trabalhar a imperfeição da alma. E o que então vem a ser a alma? A alma vai se referir aqui a esta parte imaterial do ser, né, encarnado. Então nós vamos trabalhar o quê? O espírito, ok? Para simplificar, né? Então nós vamos trabalhar as imperfeições que o espírito carrega, ou seja, eu, nós, né? Aí nós vamos conseguir agora trabalhar esse contexto de uma maneira mais prática, né? Porque quando eu vou falar de uma imperfeição que está ligado ao espírito, eu já estou consciente de que vou falar de um ser que transcende ao mundo material, né? Que existe além do mundo material. E é aqui, né, que começa, então, chamar a nossa atenção a temática, porque é algo intrínseco,
né, que vem sim ao encontro da nossa necessidade, nos chamar a atenção para que nós possamos fazer uma análise prática, porém profunda, acerca de nós mesmos, acerca daquilo que habita em mim, em nós. Até então, destacamos para a expressão vício, a expressão imperfeição. Né? Então, estas duas colocações dá a entender que se o vício está na minha alma, ou seja, no meu espírito, e o vício é uma imperfeição, então esta imperfeição, ela me inquieta, ela inquieta a minha alma, ela agita, não é? Ela cria, ela desperta necessidades. E é bem típico do vício quando estamos tratando a questão da imperfeição, não é? O vício, ele vai causar toda essa agitação interna, né? E que vai fazer com que eu tenha necessidade, né, de buscar algo, né? Então aqui é de vivenciar as minhas tentações, as nossas tentações, tá? Olha que interessante, né? No momento que nós estamos, então, analisando esta questão das imperfeições da alma, ou seja, dos vícios da alma, nós estamos indo ao encontro de uma solução, né? Porque já que é algo que me inquieta, que me agita, que cria necessidade, eu começo, então, a chegar à conclusão de que esses impulsos, tá? Esses vícios, essas imperfeições, quando acentuados, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando começam a se destacar, a acentuação, quando tem destaque, né? Quando começa a se destacar, quando começam a ganhar evidência, não é? Tende a entender, então, que estas imperfeições em evidência, né, está ali dominando, agindo sobre, né, se impondo, mesclando-se, fazendo parte do meu mundo sentimental, das minhas emoções, dos meus pensamentos, do meu modo de falar, do meu modo de agir. Então, percebam, olha o caminho que nós estamos fazendo para dentro para poder nos autoavaliar. Tudo isso, todo esse pacote que estamos apresentando aqui de início, né, faz parte destas informações, desses estímulos que diz respeito ao espírito, ao meu mundo espiritual, ao seu mundo espiritual. É algo muito singular. Cada um de nós se encontra dentro de uma posição interna que lhe diz respeito. Cada dor, cada sofrimento, cada transtorno, cada crise, cada vício, ele é muito importante e merece ter um olhar muito especial. Este olhar muito especial nos lembra Jesus, não é? Jesus tinha este carinho com sua pedagogia do amor, né? A proposta pedagógica do Cristo trabalhava as vertentes espirituais do ser, levando a entender que ele ia explorar a nossa capacidade intelecto, moral e espiritual. A partir deste momento, essa boa nova que nos era oferecida como um caminho para que nós possamos conhecer a verdade e que nos libertaria para conhecermos a vida, faz com que eu vá pouco a pouco, no decorrer do tempo, das eras, enfim, das jornadas reencarnatórias, tá? Vou pouco a pouco acessando essas informações, acessando esses estímulos novos da Boa Nova e que vão me transformando em um ser cada vez melhor. Até quando nós vamos observar a questão dos instintos, nós percebemos que os instintos, em seu estágio interior, inicial, não é? Eles partem de uma linha e, de acordo com sua evolução, a evolução do ser, nós vamos despertando para o campo das emoções, ainda muito embrutecidas, não é? Vamos passando por todo o desenvolvimento, travando contato com o nosso eu, com o nosso mundo interno, e essas sensações, essas emoções vão se transformando em sensações mais sublimadas, não é? Até o ponto de chegar nos sentimentos. Aqui estamos, nós somos seres dotados de sentimentos. E agora o que nós temos de fazer? Trabalhar esses sentimentos, que ainda têm traços de inferioridades, para sublimá-los, não é? E transformá-los em virtude. Essa é a proposta da linha educativa do Cristo, né? Os fundamentos educacionais propostos para este autocuidado com a alma, contido nos ensinos morais de Jesus, faz com que eu
né, posso olhar para mim com muito carinho, com muito acolhimento. Eu vou promover um acolhimento. Diga-se de passagem, Jesus é dos projetos mais lindos e perfeitos de promoção, de inclusão do ser, tá? De inclusão do ser. Porque todas aquelas figuras que está no Evangelho, tidas como preconceito para a época, Jesus promovia uma inclusão dela. Ele as tornava importante. Enquanto a multidão que representa, né, toda essa questão de conflito para nós, dentro de uma visão mais analítica, né, enquanto representa toda essa questão de conflito, né, a multidão nos julgando, enfim, fazendo um paralelo com nossas tendências, com nossos vícios, etc., Jesus é a proposta pedagógica do amor viva, manifestando-se, né, como um ser humano totalmente humanizado, e que vai, então, ao encontro daqueles necessitados e fala, você é importante. Mas, Senhor, o mundo me despreza, todos querem acabar comigo. E eu digo mais, você pode fazer o que eu faço, e muito mais. Então, ele dá uma proposta, né, positiva, ele empodera o ser. Ele vai trabalhar os pontos fortes dessa criatura e não os pontos negativos. Os pontos negativos corre por minha conta detectá-los, porque à medida que eu trabalho o ponto forte, eu identifico o negativo, aquilo que não tem nada mais a ver comigo. Eu estou me distanciando, está me prejudicando, está me incomodando. A minha alma começa a fazer luz, porque ela está adquirindo conhecimento. Este conhecimento vai alimentar, não é, o meu interior, e vai fazer luz nas trevas da minha ignorância. Só que desta vez, a ignorância, ao ser instruída, vai reter a luz, e não mais negar, não é? Então, vai ser o processo do autoencontro, né? Esse autoequilíbrio, esse autoacolhimento, né, dentro dessa proposta da vertente da educação do Cristo, é que vai fazer com que nós melhoremos dia a dia e vamos promover esse acolhimento universal. Aí nós vamos nos tornar bons cidadãos. E aí, queridos, nós vamos passar isso adiante. Tá? Nós vamos deixar um legado muito positivo para a geração atual e para as gerações futuras. Por quê? Porque nós nos importamos. Não é? E é óbvio, nós vamos voltar, não vamos? Então, nós queremos uma casa bem arrumada, não é? Então nós precisamos trabalhar de maneira urgente, tá? Essas questões pedem urgência, sim. Pede que o bem deixe de ser tímido e comece a criar estratégias, comece a se posicionar dentro dos pontos certos, não é? Para que possam começar a agir com mais eficácia, não é? E assim promover, né, esta onda benéfica que tantos estão necessitando, né? Estamos entrando numa crise muito aguda com relação aos sofrimentos mentais, não só causada por essa questão pandêmica que estamos vivendo no momento, né, a questão de todo o processo de isolamento social, mas porque o ser precisa encontrar o endereço de si mesmo, né? Nós precisamos nos estimular para encontrar aquilo que é vício em nós e para que nós possamos nos corrigir espiritualmente, né? Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu começo a perceber os meus sentimentos, as minhas emoções, a qualidade dos meus pensamentos, a maneira como eu falo, a maneira como eu estou agindo, tudo isso para comigo e com o próximo, que é uma via de mão dupla, é automático, né? Eu começo então a perceber quais são as qualidades dos hábitos que habitam em mim e que eu manifesto para o mundo. Então, qual é a qualidade do meu hábito, né? Para com o próximo, para com o meu entorno. Tá? Olha que interessante, nesse momento eu começo a avaliar o que é hábito, né? É aquilo que diz respeito ao meu costume. Quais são meus costumes, né? A cultura, o núcleo familiar, onde eu fui incluído nesta proposta reencarnatória para ser educado, me aproximaram de Deus, me instruíram, estão dando aquele balanço para a minha consciência, poder no momento certo fazer a autoanálise e conseguir detectar os pontos negativos, os pontos viciosos, os pontos imperfeitos. Cabe a mim, cabe a nós fazermos essa tarefa de casa, principalmente para aqueles que têm criancinhas, né, mais novinhas aí em tenridade, comecem a perceber, porque muitos vão trazer os vícios, não é? Vamos falar de uma maneira bem leve, né, aquelas imperfeições, e imperfeições são para ser corrigidas, tá? Nós precisamos nos dar bons exemplos, né, transmitir, incentivar
a ter os bons estímulos, tá? Então, os hábitos, eles vão fazer parte, né, desta análise que estamos fazendo, dos nossos costumes, né, da nossa prática diária, do nosso dia a dia, a maneira como eu estou agindo, né, as minhas manias, tá? Tudo isso, tá, que faz parte da minha rotina, esse conjunto todo caracteriza-se no hábito, né? E aqui eu tenho que fazer um adendo para dar uma atenção muito especial com relação a este hábito, né? Com esta maneira usual, né, diária que eu tenho de ser, de fazer, de sentir, de me interagir com o outro, né? Eu preciso me avaliar, tá? Então eu preciso fazer essa colocação, este hábito, tá? Abrindo aspas aqui, este hábito, né, me promove em quê? Me torna o quê? Tá? Para mim e para o próximo. Eu gostaria que toda a humanidade praticasse comigo, praticasse entre si. É profundo isso, né? Eu preciso começar a trabalhar essa questão do vício do egoísmo, né? Para poder chegar, de fato, numa resposta equilibrada, tá? Com relação a essa questão. Então, ao analisar, ao passar a perceber a minha maneira usual de ser no meu dia a dia, a maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu sinto o meu entorno, interajo com o meio ambiente, porque é meu ambiente, né? É esse binômio homem e vida, homem e natureza, homem e próximo, né? Fazendo esse trocadilho só para entender, eu preciso me integrar para poder fazer parte dessa teia chamada vida. Porque senão eu vou continuar com esses vícios que me abalam, que corrói meu espírito e que faz com que eu prejudique o meu próximo, porque a visão egoísta, ela pensa em si primeiramente. Ela quer satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, as suas necessidades. É algo competitivo, vamos dizer assim, né? Eu preciso me destacar, eu preciso ter, eu preciso possuir, eu preciso saciar-me. Aí envolve ganância, cobiça, toda uma série de consequências danosas para a alma, da qual nós vemos, não é, hoje, né, e que acaba agredindo o ser humano de uma maneira muito, muito, muito agressiva e causa muito dano, não só para nós em singular como sujeito, mas também para com o próximo, o outro que convive conosco e que muitas vezes tem de nos suportar, aturar aqueles vícios, né? Aquela mania, aquele jeito de ser que às vezes causa um desgaste muito grande, né? O desgaste da convivência, o desgaste do relacionamento. Tudo por quê? Porque a ignorância atrelada ao egoísmo, né, não abre as portas para o acesso, para a busca do conhecimento, né? Então, é muito difícil, eu costumo sempre dizer, né, que é muito difícil ensinar algo a alguém que diz já saber de tudo, né? O orgulhoso tem essa característica. Então, como que você vai ensinar algo para alguém se ele já sabe de tudo? Ele não precisa de você, não é? Ele sabe de tudo. Só que é interessante porque ao mesmo tempo que diz saber de tudo, não resolve a própria vida, né? Não resolve os conflitos. Então tem pontos negativos. Aí nós vamos perceber que além do orgulho está atrelado o egoísmo, a prepotência, etc. E tantos vícios silenciosos às vezes, né? Os olhos humanos às vezes não estão vendo eles habitarem aqui no momento que eu estou me relacionando com você, mas eles estão agitados, não é? Então, uma coisa interessante é eu percebê-los e ir ao encontro do tratamento. E a outra é percebê-los, né? Mas fazer essa conexão, né? Ainda estar ligado a eles, tá? E não me esforçar tanto para me libertar. Então é importante, né, esta autoanálise que vai remeter a um autocuidado, porque a rota do conhecimento é esta, né? Autoconhecimento, não é? Vai promover luz. Tá? E aí, o que vai acontecer? Né? Eu vou promover, né, por meio desse autocuidado, uma autolibertação dos preconceitos, de crenças enraizadas, de tantas e tantas amarras que o egoísmo provoca sobre nós, né? Jesus provocava, ele tinha essa característica, né? De
de afrouxar esses laços que nos amarra, né? E a partir desse momento que o autoconhecimento promove essa autorreflexão, né, ele também vai nos conduzir para o degrau da autoiluminação. E a autoiluminação, ela promove a liberdade, porque nós vamos ao encontro da verdade. Não é? É interessante todas essas informações para que nós possamos colocar aqui a nossa linha de raciocínio de uma maneira clara. Né? O convite para dentro é algo muito positivo. E é viciante também, mas aqui é uma proposta benéfica. Né? E por que eu usei a expressão viciante? Porque aí já não é mais uma imperfeição, mas é viciante de hábito. Vamos ao encontro do hábito agora. De um hábito positivo, onde eu liguei a minha teclinha SAP, vamos dizer assim, para ficar atento àquelas informações danosas que habitam em mim. E a partir daí, não é, eu começo a perceber o quanto que eu posso, né, com esta atitude, me auxiliar, me auxiliando, né, promovendo essa autoconquista, essa autoiluminação, esse autoamor, né, essa proposta benéfica do autocuidado que provoca no interior, eu vou ao encontro do outro. Automaticamente, né, eu já começo a fazer o bem. Tá? E esse roteiro básico, né, para auto se amar, todos nós podemos colocar em prática. Né? Então, eu preciso me avaliar. Né? De que maneira estes hábitos nocivos, prejudiciais, esses vícios, essas imperfeições, que acabam determinando o meu comportamento com o próximo, seja no pensar, no falar, no agir, não é? De que maneira eles se manifestam na minha vida? Tá? É permanente? Faça uma anotação aí. Né? Esses hábitos que eu não estou concordando, eles estão se manifestando de maneira permanente, frequente. Tá? Olha, aí eu já começo a detectar, opa, liga um sinalzinho de alerta, tá? E aí eu vou mais longe. Como que estes hábitos, esses vícios, essas imperfeições que me fazem agir, falar, sentir, pensar sobre a vida, sobre o próximo, como que eles afetam o meu comportamento? Como que eu ajo a partir do momento que eu sou contrariado? Por exemplo, como que eu lido com as frustrações? Será que eu tive pessoas que só atenderam as minhas necessidades e eu não pensei como estas necessidades poderiam ser atendidas? Por isso eu sou uma pessoa muito impaciente e quando eu quero para hoje. E não me importa, não é, as consequências do meu querer. Será que não existe uma ganância aqui, não é? Uma ambição desmedida, um excesso? Então veja, como, de que maneira está se manifestando? É permanente, é frequente? Não é? Primeira pergunta que eu fiz. Segunda pergunta, como está afetando? Como que esses hábitos, esses vícios, essas imperfeições estão afetando o meu comportamento? Comigo, me inquieta, me agita, né? Me faz ter necessidade de quê? E como que eu ajo para com o meu próximo, né? Qual é a qualidade destes hábitos? Aqui é importante analisar a qualidade, tá? Porque o nosso bom senso vai dizer, meus queridos, tá? Olha, não existe como eu dar adjetivos, qualidades, colocar a qualidade na consciência, se não pertencer à minha consciência. Não tem como, tá? O meu bom senso vai dizer, ele vai apontar, olha, nós não somos isso, tá? Nós estamos nos enganando. E o autoengano é uma proposta complicada, é delicada, tá? O autoengano, ele causa problemas, né? Porque eu deixo de viver o meu melhor, eu começo a me comprometer, eu começo a fantasiar, não é, aquele engano, tentando torná-lo parte das minhas necessidades, né, das minhas verdades, tá? Então, após avaliar qual a qualidade, né, e aí eu chego no ponto fundamental. Após eu avaliar como manifesta, de que maneira, né, se é permanente, se é frequente, aí eu vou meditar, né, como afeta o meu comportamento no dia a dia, né, qual a qualidade desses hábitos. Aí eu chego no fundamental para o trabalho de hoje, da temática vícios da alma, né, imperfeições da alma, enfim. Quanto eu alimento este comportamento? Né? Qual é a minha parcela? Né? Quanto que eu estou comprometido em alimentar esses vícios? Né? Quanto eu me empenho em mantê-los comigo? Tá? É uma pergunta interessante, não é? Vamos mais fundo ainda, qual que é o propósito disso? Né? Este empenho todo que eu faço me promove
em que tipo de cidadão para o outro, para o universo, para a vida. Tá? Veja que interessante. Né? A partir daqui, né, eu consigo deduzir o que eu me torno, então, aceitando tudo isso. Né? Veja, né? A resistência aqui, ela está no entendimento. Tá? É a maneira como eu vou entender as coisas. Há uma dica de leitura muito oportuna para esse momento, dentro da literatura espírita, tá? Propriamente dita, dentro das obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vocês podem pegar o livro aí, quem tiver agora e quem tiver acessando a live depois, e folhear o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tiver, acesse a Kardecpédia, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou se não, baixe um PDF, se você achar melhor que seja, tem aí aos montes na internet. E no Evangelho segundo o Espiritismo você vai acessar o capítulo 8º desta obra. Tá? E aí você vai chegar lá neste capítulo 8º e você vai poder verificar ali a leitura dos itens 5, 6 e 7, onde nós vamos ler sobre adultério, o pecado por pensamento. Mas nós não vamos tomar a palavra adultério no seu sentido vulgar, comum. Né? Nós vamos ir além. Tá? Então vamos pegar a tag, gosto de usar essa expressão. Né? Vamos pegar aqui a tagzinha, a expressão traição, para poder fazer junção com adultério. E vamos levar para dentro. Olha como o tema se torna leve agora, ó, e fácil de entender. Qual é o conteúdo que eu tenho no meu interior com relação à educação das virtudes? O que é isso? Educação do espírito. Tá? Eu não vou aprofundar tanto nesses termos, porque senão fica muito grande aqui. Mas qual é o conteúdo que eu tenho, simplificando mais ainda, sobre o Evangelho, né, que é a educação da virtude, a educação do espírito, etc. Quando eu faço essa pergunta, eu preciso saber o que eu sei sobre Jesus. Né? Eu me interesso por ele? O que eu me interesso nele? Ah, é tudo. Não, tudo eu sei. Todos nós temos esse lance, essa queda por Jesus, é normal. Eu quero dizer o fundamental da abordagem da escola de Jesus. Né? O que é que te toca? O que é que me toca? Faça essa pergunta, crie um relatório com tudo isso que eu estou falando, desde as perguntinhas, é um exercício, tá? O que é que me toca dentro da abordagem do Cristo, dentro dessa escola? Aí eu vou perceber que algumas mensagens ali já estão me afetando profundamente. Que eu já não estou mais conseguindo ficar tranquilo a partir do momento que eu sei que aquelas mensagens estão fazendo luz na minha consciência. Então eu começo a me sentir incomodado com o meu modo de ser. Que bom. Que bom. Essa é a proposta. O Evangelho causa incômodo, tá? Porque ele ilumina. Né? E aí eu me vejo face a face no espelho da consciência. E aí eu preciso mudar. Se eu não mudo, eu entro em conflito existencial. Tá? Eu fico infeliz. Por quê? Porque se eu não mudo, significa que eu estou me afastando das leis que estão gravadas na minha consciência, leis de Deus, questão 621 de O Livro dos Espíritos, da qual eu me afastando dessas leis que estão inseridas na lei natural, questão 614, é o mesmo que dizer que, quando eu deixo de olhar, de observar as leis de Deus, a lei natural, eu me afasto do bem. Tá? E ao fazer isso, eu me afasto da felicidade, porque as leis naturais, se eu bem observá-las, me dá noção do que é bom e do que é ruim, do que é mal. Né? Colocamos o mal aqui para a expressão ignorância. Mas então, estávamos falando sobre o adultério com relação à traição. Criamos essa expressão aqui, essa tag, para conseguir trabalhá-la. Muito bem. Então, se eu já tenho o mínimo de conhecimento acerca do Evangelho, e ele me pede, vá para cá, não é? Diante daquilo que eu quero fazer, e eu não me preocupo em trabalhar o meu interno, ou seja, trabalhar os meus pensamentos, para que eu possa educar ali todo esse processo interno, trabalhar, despertar as virtudes do meu coração e educar o meu agir por fim. Se eu não me preocupo com esse processo, o que ocorre? Eu estou cometendo o adultério internamente. Eu estou ligado à mensagem, comprometido com ela, mas ainda não a coloco em prática na minha vida. Entende? Então é como se eu
traísse esses princípios que existem em mim. Eu não vou ofender Jesus, eu não vou deixar nenhum espírito superior triste, pode acreditar nisso, tá? Eles vão, é claro, aqueles que nos acompanham, nossos anjos de guarda, né, espíritos simpáticos a nós, poxa, eles torcem por nós, não é? É natural, é semelhante a quando um amigo torce pelo outro, um parceiro pela parceira, a parceira pelo parceiro, o pai pelo filho, a mãe pelo filho, etc, né? Quando nós vemos que o outro não atinge o objetivo, a gente fica sentido, não é? Mas é claro, dentro da escala que estes ocupa, o sentido deles tem uma característica, uma conotação diferente do nosso sentido, que às vezes fica magoado, né? Que cria toda uma questão de vício pior ainda. Então, o que ocorre? Eu provoco uma traição com relação a esses princípios da lei natural, da lei divina gravada na minha consciência. Como eu não pratico este exercício de resistência interna, no primeiro momento que eu encontrar a oportunidade para praticar o ato, eu pratico. Porque eu não estou criando resistência, entendeu, queridos? Então, eu vou exercitar, eu vou alimentar o quê? O vício. Então, a resistência está no entendimento. Toda boa abordagem, toda boa conduta que nos leva para dentro e faz luz, ela nos incomoda. Ela nos incomoda. O primeiro ponto é incomodar. A gente fica, intimamente, a gente fica muito grilado. Tá? Muito grilado. Incomoda mesmo. Tá? E é natural. Eu sempre gosto de destacar, né, o seguinte, que quando nós detectamos a imperfeição, nossa, eu olhei para mim e eu vi coisa que eu não estou gostando. Agradeça, tá? Mas agradeça mesmo. Transforme esse momento de sua vida em um ponto determinante de gratidão. Por que isso? Porque antes eu não via. Antes eu olhava e deixava para lá. Agora eu estou vendo, eu estou ciscando, eu estou separando. Sabe aqueles escolher feijão, né? Separando o processo do joio e do trigo. Identificou, está na hora de arrancar. Arranca isso que não pertence a ti. Por quê? Porque o espírito, ele é projetado para a felicidade. A nossa fatalidade é a felicidade, queridos. Tá? Então todos nós estamos condenados à felicidade. Tá? Então nós precisamos fazer por nós para podermos nos doar pelo outro, para podermos deixar esperanças para a nova geração, para as futuras gerações. Não é? Há uma frase de um pensador francês, um padre jesuíta, né? Pierre Teilhard de Chardin. Ele vai dizer assim: o futuro pertence a todos aqueles que deixam motivos de esperança para as próximas gerações. Né? Então, que nós possamos ser essas pessoas, né? Esses seres que deixam um legado de esperança. Nós temos como exemplo vivo o Cristo, né? Que deixou esse legado de esperança. Tanto que a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, tem para nós um modelo? Alguém que nos serve de rota? Um guia? Vamos destacar a expressão guia. Guia é aquele que nos orienta, que conduz com segurança. Quando eu vou viajar, eu contrato um guia, e de preferência um bom guia. Quando a gente quer fazer um tour, não é, em algum local que a gente percebe que não pode se aventurar sozinho, a gente contrata um guia turístico, certo? Este guia sabe qual o melhor roteiro. Jesus é o guia que sabe o melhor roteiro para nos conduzir para dentro, promover o autoencontro. Então, Kardec pergunta, não é, qual é esse guia que poderia servir de exemplo para nós, a humanidade, a nossa civilização? Os espíritos vão responder, vede Jesus. E aí a nota explicativa, né? Jesus é para vós o espírito mais perfeito, que lhes deve servir de modelo e guia, e do qual toda a humanidade deve aspirar, olha, aspirar, desejar, tá? Desejar suas perfeições morais, porque ele é o espírito mais puro que aqui esteve, do qual praticou em excelência as leis de Deus. Nós temos muita informação, e agora? Aquele que mais sabe, mas é cobrado. Cobrado por quem? Pela própria consciência, onde estão as leis de Deus, as leis da felicidade. Não é? Jesus vai dizer assim, não canso de afirmar isso, né? Eu vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância. A pergunta é, eu estou alinhado com as propostas do Evangelho? Com as propostas do Evangelho? Eu estou em sintonia
Então, eu tenho de fazer um processo interno, ou estou em dissintonia. Por isso que eu disse, que felicidade é quando nós descobrimos um defeito em nós. Como assim, José? Eu não quero descobrir defeito, não. Então, é aí que está o detalhe. Não é? A resistência está no entendimento. Tá? Quando eu descubro um defeito em mim, aí eu tenho possibilidade de elaborar uma nova proposta para poder ir ao encontro da necessidade daquele defeito. Então, se é uma mágoa, se é uma impaciência, se é egoísmo, se é orgulho, eu crio uma proposta de virtude para poder destacar os pontos fortes para que eu possa iluminar aqueles defeitos no meu interior. E as práticas são inúmeras, são práticas voltadas ao bem. Não é? O princípio, a regra áurea máxima de todas e que nos conduz ao propósito de vida e que nos remete à felicidade por si, é ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de todo o vosso coração. Isso significa o quê? Que eu estarei amando ao próximo como a mim mesmo. Olha que interessante, não é? Essas afirmações do Cristo, quando bem compreendida, nos tira da nossa prostração, nos alimenta a alma, nos torna seres realmente, não é, felizes com o pouco que temos, mas com o muito que estamos conseguindo interiormente. Né? Por isso que ele exemplifica o pequeno. Né? Jesus dá sempre, ele é pedagógico, é lúdico, ele desenha, não é? Ali ele usa de uma linguagem alegórica para poder acessar o nosso entendimento, o nosso interior. Olha, o grão de mostarda, desse tamanhozinho, tua fé move uma montanha. Qual montanha? A montanha que está aqui dentro. Não é? É muito interessante, né, queridos? Tá? E aí nós vamos vendo o quanto que nós estamos crescendo espiritualmente dentro dessa questão, não é? E o quanto que isso está fazendo sentido para nós, este exercício, né? Então agora, de uma maneira mais leve, eu me questiono novamente. E aí, qual é a minha maneira usual de ser, de fazer, de sentir? Quais são os meus costumes? Encontrou um ponto negativo? Gratidão. Tá. Por quê? Porque a partir de agora eu sei. Eu vou ressignificar esses pontos. Eu já não vou olhar para eles como peso. Tá? Agora eu não preciso mais, eles não são mais peso. Esses fardos internos, seja meus erros, seja os vícios, seja as tentações que ainda habitam em mim, os sentimentos inferiores, todos esses fardos estão se tornando mais leves, porque agora eu estou unido ao jugo suave de Jesus. Eu vou caminhar com ele, no ritmo dele, que é brando, que é humilde, eu vou aprender com ele. Consequentemente, o fardo dele é leve. O mundo sim, o mundo tem tudo para me criticar. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque o mundo está dentro da proposta educativa, o mundo como esse efeito de pensamento de massa, não é? Do qual o egoísmo ainda norteia as instituições humanas, né, e suas leis. Então, o mundo, ele sim, ele vai apontar, ele vai criticar, ele vai bater de frente com o nosso comportamento enobrecedor, não é? Que muitas vezes não vai estar buscando só chegar em primeiro lugar no pódio, mas sim em participar da caminhada de maneira cooperativa, né, de maneira engrandecedora. E não só competir por competir, né? Nós estamos aqui para vivenciar esse processo chamado vida e, consequentemente, ser feliz. No Evangelho segundo o Espiritismo também, em um outro capítulo, capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, nós podemos encontrar, por exemplo, 2 pontos a destacar aqui. Item 13, tá? Onde o benfeitor vai dizer assim, olha, você pode abrandar ou aumentar as amarguras da provação terrena pela maneira de conduzir sua vida. E a pergunta é, qual é a minha maneira? Eu estou abrandando ou estou suavizando? Em uma outra oportunidade, dentro desse mesmo capítulo 5, item 23, tormentos voluntários, nós vamos perceber toda uma proposta psicoeducativa e no último parágrafo, na última linhazinha ali, no ponto a destacar, o Espírito vai dizer assim, a calma, esse sentimento de calma em meio às tempestades da vida não seria felicidade? Olha que ponto forte e bonito aí, né? Olha que movimento lindo de autocuidado, né, queridos? Que nós provocamos aqui nessa noite de sexta-feira, né, com vocês de Birigui e também do mundo que acompanha essa live, né? Vários pontos que estão aí nos acompanhando que eu estou percebendo no chat, né?
do Centro Raimundo Mariano Dias, tá? Olha que importante é nós criarmos um roteiro seguro de reflexão para nós podermos nos aprofundar em nós mesmos e ir ao encontro das informações, dos estímulos que diz respeito ao nosso espírito e nos questionar qual é a qualidade, né, disso tudo que agita em mim. Quais as consequências? Qual dedução eu tenho destas consequências? Eu já consigo deduzir os resultados, as consequências do meu pensar, do meu agir? Eu já tenho maturidade espiritual para isso, né? É uma caminhada, é uma faxininha boa que todos nós temos aí de fazer. Certo, queridos? Que bom que todos vocês nos acompanharam. Minha abordagem vai ficando por aqui, não é? Eu estou vendo aqui que vocês afirmaram muita coisa boa aqui, né? Olha que lindo, né? Pessoas que me acompanham, inclusive nas lives, estou vendo aqui. Obrigado, tá? Por todos vocês que estão participando, deixando informações, tá? Queridos, é sempre um prazer, né, poder dividir. Eu estou vendo que não tem perguntas, tem participação, não é? Isso é muito positivo, e a participação entre o chat, vocês se entendem e interagem um com o outro, isso é muito positivo, né? Vivenciar processos, né? Eu vejo vocês colocando muito isso, né? Interagir, não é? Trabalhar o interno, né? Olha só, né? E vamos lá. Olha só, no interior, como está colocando aqui o Alice, né? Um diamante bruto que precisa ser trabalhado, exatamente, né? É importante, tá? E eu quero acreditar que, de maneira breve, né, eu consegui apontar os pontos principais daquilo que eu me propus a trabalhar com vocês. Caso tenha alguma pergunta específica, né, que julgue estar apropriada à temática, pode lançar aqui, né? A gente tem alguns minutinhos ainda, não é? Dentro do tempo que nos foi ofertado, eu faço com muito gosto, não é, aqui uma participação, né? A Kátia está dizendo, terminou, né, Kátia? Olha, nós já estamos aqui há quase 50 minutos falando já, hein? Olha só, passa aqui, né? Passa batido. Mas eu volto a colocar para vocês, não é? Se tiver alguma questão em particular que queiram apontar aqui, que diz respeito ao tema, fiquem à vontade, né? Que a gente busca, né, criar aqui um trocadilho rapidinho, né, aquele ping-pong, tá bom? Né? É importante, não é? Falamos sobre tanta coisa, né? Vocês viram quando que uma proposta é esmiuçada, ela fica bem interativa, né? Nós pegamos aqui duas colocações, duas expressões do tema, né? Vícios e alma, né? Ou seja, vícios da alma é a proposta da noite. Dava-se a impressão que ia ser um tema bem pesado, né? Eu fiz isso de propósito mesmo. E eu quis trabalhar tanto os conceitos de vício quanto o de alma, né? Até a alma, a abordagem, ela acabou se expressando de uma maneira mais simples, né? A definição dela, porque eu só coloquei a parte material do ser, né? Aquilo que transcende ao mundo material, ou seja, o espírito, e busquei trabalhar a questão vício, mas já atrelando a um contexto de uma abordagem espiritual, de uma abordagem contida dentro do espiritismo, para que nós pudéssemos nos aproximar daquela proposta libertadora, não é? Eu acho que é isso que é o importante, tá? Buscar ir ao encontro das propostas que estão nos desafiando e encontrar nelas motivos de gratidão, tá? Ao contrário disso, se nós nos lamentarmos, né, por sermos o que somos, né, porque estamos criando um confronto com nossa índole, com nosso caráter, com nossa personalidade, nós podemos entrar num processo de crise existencial muito profundo, e isso vai gerar, sim, doenças desde nível psicossomático até aquelas que vão chegar na organização celular e, consequentemente, provocar as doenças como conhecemos, tá? Deixa eu verificar aqui. A Shirley Timóteo do Nascimento lançou uma questão, eu quero trabalhá-la, não é aqui, deixa eu marcá-la aqui. A pandemia da atualidade, né,
forçou, né, nos forçou a fazer muitas mudanças. Você acha que será positiva para a mudança das almas? Tenderá a ser, mesmo que nós não compreendemos isso de pronto. O que nós conseguimos analisar de imediato? Que agora está sendo possível, dentro do contexto olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, está sendo possível detectar joio e trigo. Está sendo possível detectar a ganância com mais facilidade. Não é? Então, ou seja, nós não temos mais desculpa para alegar sermos enganados. Desde a escolha dos novos dirigentes do nosso país, ao nosso município, nós não temos mais essa desculpa. Nosso compromisso é muito maior agora. Por quê? Porque essa pandemia fez revelar o que estava dentro. Nós vimos o índice de corrupção se mostrando de cara limpa, né? Leis sendo aprovadas, leis que prejudicam o ser humano, que prejudicam o ecossistema, que prejudicam o meio ambiente, meu ambiente, seu ambiente. Enfim, hábitos promovido pelo egoísmo e pela ganância, pessoas tirando proveito de quem está passando pela dor, não é, orgânica, né, com relação ao sintoma Covid, não é? Olha quanta coisa nós estamos vendo e que nós estamos falando, meu Deus, como pode isso? Né? Então, todas essas questões, quando olhada pela ótica da educação do espírito, tendo como base os ensinamentos da doutrina espírita e o alicerce de sustentação, que é o Evangelho do Cristo, nós conseguimos entender uma nova onda, ou seja, nós estamos vivendo agora uma nova onda, vai ser um impulso. Né? Eu tenho até um trocadilho que eu brinco, né? Quando Cristo chegou, existia a época AC, antes de Cristo. Né? E depois Cristo conviveu conosco e depois do Cristo ficou DC, depois de Cristo. Então assim nós marcamos a história. Coincidência ou não, estamos vivendo algo que dá para brincar com esse termo novamente, tá? AC, antes do corona, e DC, depois do corona, como vai ser, não é? Aí eu vejo propagandas, não é? Campanhas publicitárias, nós vamos sim voltar à normalidade. Eu pergunto, qual é a minha normalidade? Qual é a tua? Você quer voltar a ser a mesma pessoa que era antes? Você quer voltar a ser aquela pessoa engajadora, que vai atrás de prospectar pessoas para alimentar sua ganância apenas? Você quer só vender seu peixe, é isso? Hein? É claro, não é? O sol nasceu para todos, dentro da expressão, e segundo o livro dos Espíritos, nos bens da terra, há o suficiente para todos, se nós observássemos as leis naturais que regem, né, os propósitos da harmonia e do equilíbrio. Mas, devido ao egoísmo, tá, que é a maior pandemia de todas e que nós ensinamos desde o berço, nós que transmitimos o vírus do egoísmo. A vacina é o evangelho, tá? A autoiluminação. Bom? O caminho, a verdade e a vida que liberta é por dentro. E até hoje, nós às vezes resistimos às doses do evangelho, né? Então eu vejo a pandemia, tá, Shirley, como algo muito positivo. Com todo o carinho e respeito pelos milhares de almas que deixaram os seus corpos físicos na Terra e que continuam a vida no plano espiritual, agora olhando por nós e dando conselho. Não, gente. Não é por aí, é por causa do excesso que isso tudo está acontecendo. Ou a coisa tá só para equilibrar, né? Então, com todo esse carinho, eu ainda vejo nesse momento um momento divisor de águas. Que se nós soubermos utilizar, nós vamos crescer muito espiritualmente, certo? Porque nós precisamos integrar este movimento no nosso interior, viu? Para que nós possamos realmente, de fato, crescer com ele. Tá certo? Muito obrigado, queridos, tá? Pela participação de todos vocês, né? Olha, eu vou pegando aqui questões, aquelas que estão com pontos de interrogação, viu? Aí vamos lá. Eu já pulei aqui, tá? Pulei para o Cláudio Lima, né? Ele está dizendo assim, na sua visão, as mazelas que detectamos hoje em dia já é um indício de percepção dessas dificuldades da alma? Sim.
Com certeza, Cláudio. Tá? E é por isso que eu trabalhei a questão do ponto da gratidão, né? Eu gosto de destacar essa questão. Quando eu identifico e ainda não me incomoda aquilo, né? É por isso que eu dei a indicação do Evangelho, tá? Não sei se você chegou a pegar, no capítulo 8º, tá? Capítulo 8º, no item 5, 6 e 7, lá o pecado por pensamento, adultério. Ali vai responder assim, ipsis literis, em cima do pedido teu, da tua pergunta, viu? Mas eu vou colocar com minhas palavras. Quando nós detectamos essa informação, primeiro em nós, né, e nos sentimos incomodados, já é sinal de progresso. Quando nós nos esforçamos para criar novos hábitos, novas memórias, memórias de pontos fortes, então é sinal de que eu estou me esforçando para resistir este hábito, esse vício que é interno, para resisti-lo quando eu encontrar com ele, né, na minha realidade. Agora, se eu só alimento ele internamente, na primeira oportunidade, eu abraço, porque a tentação não é uma coisa que a gente quer viver. A gente quer viver a tentação, não é? Agora, se eu não trabalho ela dentro de mim para resistir, quando eu encontro com a oportunidade, eu vou abraçar, não tem jeito, viu? Obrigado, Cláudio Lima, tá? Muito obrigado, tá? De coração. Viu? Pela participação, pela sua colaboração, correto? Queridos, eu acredito agora, 20 horas e 56 minutos já, dessa noite de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, né? E eu acredito que nós estamos encerrando por aqui, né? Eu quero agradecer, a princípio, a todos vocês, né? Ao convite, né? Que o Marcos, aí da cidade de Birigui, né? Ligado à presidência do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, me fez para estar aqui na noite de hoje. Foi muito produtivo esse bate-papo, tá? Essa conversa com vocês, eu gostei muito, tá? Aprendi muito. Eu vi aqui no chat pessoas ligadas também à minha página. Eu acredito que todas as perguntas que foram feitas lá também estão ligadas aqui, né? Se não, né, depois eu vou dar uma olhada nessas questões e acabo entrando em contato, né, ali, respondendo na medida do possível, certo? Obrigado, queridos, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nós vamos ter outras, né, oportunidades aí e futuramente vamos nos encontrar pessoalmente, né? Esse ano, Marcos, eu tinha até a intenção de ir para Birigui, estava havendo um planejamento na nossa agenda, viu? A gente estava meio que conversando aí, né? Eu preciso olhar na agenda os contatos lá, mas havia uma possibilidade eu acho que agora em setembro isso está ocorrendo. Foi bem interessante, foi bem agora mesmo, para essa época aí, olha que interessante, né? Deu então, certo de participarmos. Nada é por acaso, né, José Antônio? Não é não. Iluminou e falou, chama o José Antônio para falar. Olha aí, que beleza, né? Agradeço, hein? Agradeço mesmo, viu? Nós que agradecemos as suas palavras, né? Que nos... Você foi falando, eu fui lembrando. A gente vem numa crescente de aprendizado, agora chegou a hora da reflexão. De tudo que você aprendeu, está pondo em prática? Ou só está ouvindo? É verdade. Foi bem na hora as suas palavras, viu? Eu fico feliz mesmo. E por todos os que participaram. Fiquei contente com a interação de todos, trocando informações. Inclusive a Cleide está deixando uma informação ali que é para colocar uma música do Demis Roussos. Ô Cleide, eu não me esqueci que você gosta do Demis Roussos, viu? Eu também gosto muito. Você está com a gente. Que bom, fico feliz. Você sabe quando você fala que você gosta de Demis Roussos, se não foi por influência da cultura da sua família, você já entregou a idade, viu? Então, agradecer novamente a sua presença, José Antônio, né, e que possamos ter você outras vezes, e você vai nos agraciar com a sua prece final, tudo bem? Claro que sim, agradeço. Eu vi você falando agora, né, que colocou os livros aí para o pessoal, isso é muito positivo, tá? E vez ou outra eu gosto de fazer indicação de livros, né? E para quem gosta de uma abordagem suave, tranquila e com temas que ligam à saúde, ao interior, eu indico para vocês fazerem a leitura, adquirir esse livro aqui, ó, Evangelho e Saúde.
É um livrinho muito gostoso, uma linguagem muito simples, tá? Porém de um conteúdo muito profundo e que eu gostaria que aqueles que tivessem tendo uma necessidade de conversar aí com o seu mundo interior, né, fizessem uso. O autor é o Wilson Lopes e a Mônica Magnavita, tá? Olha aí, ó. Acho que não sei se pega aqui, ó. Olha lá. Tá? Sim, sim. Olha só. Tá? Eu vou prático, né? Pedir esse livro. Pode pedir. É só acessar, tem a livraria, pode acessar pelo site da Candeia mesmo, né? Super prático. Esse aqui acho que eu peguei por eles mesmo, né? Então, tranquilo, tá? Vocês vão ter um conteúdo muito bom, é gostoso para quem está, principalmente para esse momento agora aqui que nós estamos passando. São leituras, relembra as histórias de Jesus, as passagens das parábolas e de uma maneira muito, muito conectada com o nosso projeto de saúde da alma, tá? Legal. Obrigado, queridos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecendo por esta hora, por essa oportunidade bendita, que nos fez com que pudéssemos refletir acerca dos nossos hábitos, acerca das qualidades do nosso comportamento e da maneira como estamos agindo para conosco, para com o nosso próximo, para com a vida. Que possamos, então, neste instante, pedir que essa espiritualidade amiga nos dê discernimento para agir cada vez mais com sabedoria em prol do próximo e que essas boas vibrações possam acalentar e dar esperança, consolar os corações de todos aqueles que passam pelas aflições causadas por este momento tão delicado que a humanidade atravessa. Que Jesus ampare a cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. E aqueles que colocaram água para frutificar após o encerramento, podem tomá-la, né? Obrigado, João Antônio. Até mais. Agradeço, obrigado. Até mais.